nos ajudou o Senhor, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, chegue e fique. E se você já está aqui com a gente há um tempo, continue, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, amém? Vamos estar indo lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não estou vendo a missionária Thelma. Quem poderia estar aí adorando, louvando nessa manhã, em nome de Jesus? Eu. Oh, glória. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar adorando mais um dia de gratidão a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concedeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser playback também. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Aleluia, Jesus. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho. É isso que nós somos. Não mereço teu amor. Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro recebe, Senhor. Quero lhe oferecer como sinal de minha adoração a ti. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia, Jesus. Sou pequeno e tão falho. Não mereço teu amor.
Mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Aleluia, Jesus. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Para te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, aleluia, Deus. Quero lhe oferecer, me humilhar aos teus pés, porque santo tu és, de meu louvor receber. Para te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, aleluia, Jesus. Quero lhe oferecer, me humilhar aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse louvor é muito lindo e eu me emociono muito quando eu canto ele, porque nós temos que oferecer o nosso vaso de alabastro todos os dias ao Senhor. Ser grata a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em todos os momentos, independente das circunstâncias. Amém? Agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastora Jo, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, amém? É um lindo louvor mesmo, glória a Deus. A pastora Ana Linha pode estar fazendo para a gente a oração inicial aqui pelo devocional, também pela vida da serva do Senhor que vai trazer a palavra nessa manhã, missionária Isabel. Glória a Deus. Pai, nós queremos bendizer o teu nome. Te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos. Mais um dia, Senhor, na tua presença. Queremos, Senhor, nesse momento, nos colocar, Deus, e te agradecer, Pai, pela palavra que o Senhor vai estar falando, pela ministração, Deus, aos nossos corações, porque sabemos, Deus, que o Senhor já falou com a tua filha. E aquilo, Deus, que o Senhor tem para nós essa manhã, o Senhor vai estar entregando o maná, Senhor. Pai, eu peço que tu esteja abençoando a tua filha. Senhor, que o Senhor venha com poder, com autoridade sobre a vida, Deus, da irmã Isabel. Pai, que o Senhor venha se manifestando, que o Senhor venha, Senhor, visitando ali a sua casa, que os anjos do Senhor acampem ao redor dela nesse momento. Sabemos, Deus, que a incumbência de trazer a palavra muitas vezes nos traz, Senhor, uma responsabilidade dobrada, que o Senhor use ela poderosamente e que seja, Deus, vindo do alto a tua palavra, que nada, Senhor, seja dela, mas do Senhor, que o Senhor coloque sobre ela, Pai, nesse momento, a tua Shekinah,
a tua presença. Guarda, Senhor, a cada um. E guarda, Deus, os nossos corações, para recebermos a tua palavra. E que essa palavra, Deus, venha frutificar. Pai, queremos sim que a palavra caia em solo fértil e que venha, Deus, dar a boa semente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, pastora. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Missionária Isabel Comaná dessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Eu estava com saudade de estar aqui no devocional. Esse final de semana que passou, a minha irmã fez uma viagem. Ela falou assim: vamos comigo. E o meu esposo recentemente conseguiu novamente a habilitação dele e ele foi dirigindo. Nós fomos no estado do Goiás, em Chapadão do Céu. Eu estava com saudade de vocês, de cada palavra, de cada rosto, estava com saudade. Até tentei entrar no dia, mas a internet, né, oscila, não consegui entrar nos devocionais. E agradeço a Deus, né, pela vida, pastora Amália, o presbítero Valcir, que na terça-feira ele trouxe a palavra. E o meu coração estava pequenininho, sabe? Porque eu queria estar juntamente com os irmãos, mas a gente não faz o que a gente quer. A minha irmã, ela tinha feito um planejamento de sexta, sábado e domingo, e na segunda pela manhã nós iríamos embora. Mas ela faz muito tempo que está longe do filho e dos netos e a nora, e ela disse: não, vamos ficar mais hoje. Daí o meu coração ficou triste. Eu falei assim: amanhã eu teria que ministrar no devocional. E aí eu mandei mensagem para a pastora Amália, eu falei assim: pode pedir para alguém ministrar? Mas eu estava com saudade, muita saudade. Eu amo estar no devocional, eu amo fazer a obra do Senhor. E ontem, quando ela colocou lá, chamando, pedindo, eu disse: eis-me aqui. Aleluia. Na madrugada, quando eu acordei hoje, eu abri a palavra do Senhor, saiu em 1 Samuel, capítulo 9. Aqui a palavra vai falar assim: Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Quando Deus ele quer tratar com a gente, quando ele quer fazer algo na vida da gente, ele faz com que a gente perca alguma coisa para poder encontrar com o profeta, né? Às vezes Deus permite que que nós possamos perder alguma coisa para que nós possamos chegar aos pés do Senhor, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem para dizer, qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Através da perda de jumentas, o Senhor trouxe Saul, encheu ele com o Espírito Santo e fez ele o rei de Israel. Ainda que ele, na caminhada dele, ele se desviou, fez algo errado, mas Deus, quando ele quer fazer algo na vida do ser humano, na vida do homem e da mulher, ele faz com que nós venhamos perder algo. A palavra diz assim, ó: e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se a jumenta de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas.
Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não os acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tão pouco estavam, e também passou a terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. A palavra do Senhor diz assim, é que o seu pai perdeu as suas jumentas, estava pastando em um certo lugar, e de repente elas foram extraviadas, sumiram. Do nada, como as pessoas falam, né? Sumiu a jumenta do seu pai. E ele disse para seu filho Saul: vai procurar. Aonde está? E de repente ele andou de um lugar para o outro, não encontrou. Por quê? Deus tinha um propósito naquela ele tinha um propósito naquela busca. O Senhor tinha um propósito naquela busca, porque o povo queria um rei, e o Senhor escolheu ali Saul, aquele moço. O Senhor olhou para Saul e colocou ele ali como seria o primeiro rei de Israel, porque o povo escolheu, queria um rei. E o Senhor permitiu, mesmo o Senhor sabendo o que iria acontecer, o Senhor permitiu, porque o Senhor permite certas situações na nossa vida. O povo queria um governante, e o Senhor sabia que aquele governante não ia dar certo, mas o Senhor permitiu. Que o que tem acontecido conosco nos nossos dias é a mesma coisa. Às vezes nós queremos alguém, mas nós não sabemos mais lá na frente o que pode acontecer, como o Senhor sabia. O Senhor era rei, o Senhor era o Senhor em todo Israel, mas o povo queria um governante. Nós temos o nosso Deus, nós temos o nosso Senhor como nosso pastor, como nosso instrutor, como rei, como Senhor, nós temos. Mas muitas vezes nós estamos querendo o quê? Buscar coisas novas, coisas diferentes, e de repente quando nós entramos na prensa, né? Porque nós vamos entrar na prensa, entramos na prensa, aí nós queremos buscar a presença de Deus. Ah, Senhor, por que isso? Ah, somos nós mesmos que procuramos certas situações, e aí nós vamos correr atrás da resposta de Deus. Mas antes de nós entrarmos, pedirmos para o Senhor, antes de nós, nessa situação, o que a gente faz? A gente quer fazer a nossa boa vontade. E não é assim. E o Senhor permitiu que, eu acho muito bonito esta passagem, que o Senhor permitiu que a jumenta do pai de Saul fosse extraviada. Por quê? Ele queria, o Senhor queria fazer algo na vida dele. Deus quer fazer algo na nossa vida. Ele tem estratégias que nós não sabemos. Ele tem coisas para nos oferecer que às vezes nós queremos tão pouco, o Senhor tem coisas maiores para nos dar, que a palavra dele diz que os pensamentos que tem a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tinha pensamentos bons para o povo de Israel, mas o povo queria um governante, o povo queria um rei, e o Senhor permitiu. E quando ele foi procurar em todos esses lugares que ele passou, ele foi procurar a jumenta do seu pai, e ele não encontrou, o moço dele disse assim, olha, aqui há um vidente, tipo o profeta, que existe um profeta, vamos, pois, lá. E não sabia, né, que Deus já estava encaminhando ele, porque o Senhor queria enchê-lo do Espírito Santo. Às vezes nós queremos fugir, mas o Senhor quer nos encher do poder dele, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo nos conduz,
O Espírito Santo sabe como nós vamos fazer. Ele nos ajuda, porque o nosso amigo é Espírito Santo, é ele que nos confronta, é ele que trabalha, é ele que fala conosco, é ele que nos mostra. Ele precisava da presença do Espírito Santo. E ele disse assim: não temos nada para levar para o homem de Deus. Precisamos dar uma oferta para o homem de Deus, né? E aí o moço dele disse assim: não, eu tenho aqui ainda um certo valor. Eu tenho aqui um certo valor, vamos lá. E chegando naquele lugar, naquela cidade, perguntaram: aonde que estava o homem de Deus? E disseram a eles: olha, ele ele ainda não começou o sacrifício, estão esperando ele para o sacrifício, porque ele tinha que ungir ali aquele sacrifício que era oferecido ao Senhor, era ele. E chegando ali, Samuel falou com Saul. O Senhor é tão lindo que Samuel já tinha ali até preparado o alimento para ele e para o seu moço. O Senhor faz nós sentarmos em lugares excelentes, mas não é para nós se engrandecer, não é para deixar o orgulho entrar dentro do nosso coração, não é para nós se ensoberbecer, não. O Senhor nos coloca num lugar para nós fazermos a diferença, é com a nossa humildade, é com com a presença de Deus em nossas vidas. É para isso que o Senhor tem nos chamado, para fazer a diferença. Mesmo que nós não sabemos falar direito, mesmo que não saia aquela maravilha de voz, mas o Espírito de Deus está em nossas vidas e é através do Espírito Santo em nossa vida é que Deus vai trabalhando. Às vezes o modo de você ser, o modo de você falar, o Senhor quer você desta forma, você não precisa ser diferente. Como Saul não precisava, ele queria que as coisas fossem feitas do jeito dele, da forma dele. Não, eu vou lá e vou fazer. E ele profanou o altar, e por isso o Senhor tirou a unção de sobre ele e passou para Davi. Mas o Senhor já tinha ele, Davi, o escolhido, para que reinasse sobre Israel. Às vezes nós estamos aí querendo lugares altos, desejando estar por cima, mas eu quero te dizer, continue no pasto, continue fazendo a obra do Senhor lá no seu rincão, lá na sua congregação pequenininha, aonde o Senhor tem te usado, porque quando você estiver preparado, Ele vai te dar o castelo para você reinar. E quando você chegar lá, não se esqueça de onde o Senhor te tirou. Não esqueça, porque o Senhor, Ele faz do jeito dele, da forma dele. Não é como eu quero, não é como você quer. O Senhor permite, às vezes, você tenha perdido algo e você tem falado, mas Senhor, por quê? O Senhor quer te dar algo grande. O Senhor quer te dar unção. Ele quer te dar os tesouros escondidos. Não fique você se apegando em coisas tão pequenas. E o que aconteceu? O Senhor coloca todas as coisas certas no lugar certo. Porque depois, quando ele voltou, e ele encontrou com o profeta, e o profeta disse: você vai estar em tal lugar, você vai encontrar com os homens de Deus, os profetas, e lá você será tomado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor faz promessa e ele cumpre. Se o Senhor falou, ele vai cumprir, porque o nosso Deus não é o homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu posso te dizer uma coisa, mas eu posso me arrepender. Mas o nosso Deus não. Quando ele diz algo, ele promete, ele cumpre. E ele vai na frente e ele vai fazendo uma diferença em nossas vidas.
porque o Senhor é um Deus lindo, grande, tremendo, e eu adoro esse Deus. Eu adoro esse Deus porque ele fala aos nossos corações, ele faz com que nós ensinamos outras pessoas. Eu costumo dizer que mulher curada cura outras mulheres, mas mulheres feridas ferem outras mulheres. E o Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Se algo se perdeu, o Senhor, Ele vai fazer achar. E nem precisou Saul encontrar as jumentas, porque quando ele voltou, que Samuel já tinha falado para ele que ele reinaria, ele chegou e falou de tudo o que aconteceu, menos sobre o reino. Ele não disse. Mas o Senhor teve de misericórdia. E quando ele chegou ao seu lugar, sua casa novamente, eles disseram: e aí, tudo bem? Como vai? As jumentas já foram encontradas. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele faz e não precisa que você vá atrás. É preciso que nós demos lugar ao Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo, voltou cheio do Espírito Santo e ainda com as jumentas encontradas. E o Senhor, nesta manhã, diz para mim e para você: não se apresses a sair do meu propósito. Entra nele e fica. Entra nele e você vai ver o que é que Deus vai fazer por mim e por você. Eu agradeço ao Senhor nesta manhã. Eu agradeço a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E a palavra do Senhor que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Recebi uma cura. Me alegro pelo Senhor. E também, há 2 anos atrás, o meu esposo perdeu a habilitação por causa de imprudência. O meu filho menor pegou a moto e aconteceu também no mesmo ano um acidente comigo e com a minha filha. Já faz 3 anos isso. Meu esposo perdeu há 2 anos a carteira e aí, por 2 infrações gravíssimas, ele perdeu a habilitação. E o meu esposo é um homem que gosta de viajar, ele gosta de estrada. E aí ele ficou 2 anos sem dirigir. E esse ano ele pôde novamente retornar e fazer novamente a habilitação dele. E eu agradeço a Deus, porque há 2 anos atrás eu estava orando para que o Senhor encaminhasse tudo. E foi uma coisa tão linda que nós não tínhamos condições de verba, mas o Senhor providenciou. Em menos de 6 meses, ele conseguiu novamente, e foi uma coisa assim tão rápida, tão coisa de Deus, que tudo fruiu. Tudo entrou no tempo certo, veio a benção de um lado, veio a benção de outro, e a última, né, que era para fazer a prova de carro, tinha que pagar um certo valor, e o Senhor entrou com a providência na semana. A pessoa passou o cartão para ele, e ele fez um trabalho, e ficou tudo certo, porque Deus é bom. Ele é cheio de misericórdia. E estes são os meus testemunhos. E quero dizer para você que está aqui nessa manhã, continue, entre no devocional, nas orações, que Deus venha abençoar grandemente a minha vida e a sua vida. E um grande abraço, Ana Paula, Maria Josenilde, Maliana, Manalia, e nós estamos aí orando por vocês. Deus abençoe. Pastora Amália, muito obrigado pela sua vida. Eu amo você. Um dia ainda eu quero ir em Belém do Pará para mim te conhecer. Em nome de Jesus isso vai acontecer. Deus abençoe.
Amém, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, palavra maravilhosa, abençoada nessa manhã. Me leva junto, tá, missionária Isabel? Dá uma passadinha no Rio, a gente marca um ponto de encontro, que eu quero ir lá também, dar um abraço, em nome de Jesus, na nossa maravilhosa pastora Malha. Missionária Isabel, seja muito bem-vinda de volta, que o Senhor continue te usando como esse instrumento maravilhoso e abençoador para as nossas vidas, recompensando tudo aquilo que você tem feito de coração na obra do Senhor, e abençoando poderosamente a sua família também, a sua saúde, seu ministério. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou no Rio também. Eu vou no Rio. Vai ser muito bem-vinda. Em nome de Jesus. Pastora Aline pode estar fazendo para a gente a oração final, em nome de Jesus, também dando a bênção apostólica aí, se possível. Amém, amém. Glória a Deus. É o desejo do nosso coração, todos nós nos encontrar um dia. É um sonho em comum que eu creio que todas nós temos, mas Deus é maior, um dia vai nos proporcionar. Ele é um Deus que realiza sonhos e faz impossíveis, como hoje foi pregado na palavra, né? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, papaizinho amado, por esta palavra tão preciosa. Obrigado, Deus, por nos trazer a lembrança quem Tu és. Porque apesar de já termos o Senhor nas nossas vidas, nós precisamos lembrar todos os dias, Pai Santo, que o Senhor é o Deus que provê, é o Senhor que prepara todas as coisas, e o que nós precisamos, como nós ouvimos nesta manhã o Senhor falando, é entrar, é nos dispor, é abrir o coração, é crer, confiar que há um Deus poderoso nos guiando, nos direcionando, que não nos deixou órfão, nos deixou o Espírito Santo para que fizesse esse papel. Então, que cada dia sejamos sensíveis à Tua voz, Senhor. Muito obrigado por este maná maravilhoso, obrigado pela vida da missionária Isabel, obrigado pela vida de todos aqueles que trazem a Tua palavra, obrigado pela vida daqueles que abriram o coração nessa manhã e são ouvintes, e nós cremos que sejamos todos também praticantes daquilo que ouvimos aqui. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, que o Senhor abençoe a presente de Deus, todos aqueles que fazem parte dessa família tão abençoada, que sejamos, Deus, vasos para a honra do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, direcionados por Ti. Que o Senhor venha nessa manhã também, Pai querido, alcançar nossas famílias, Senhor. Tu conheces cada um que aqui está e como foi que entraram aqui com o coração, Pai querido, e a mente, o corpo, a alma, o espírito. Então que o Senhor nos dê saúde plena, Pai. Que o Senhor nos dê saúde em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor esteja conosco, nos fazendo, Pai querido, mais que vencedores, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos receber a bênção do Senhor nessa manhã. Coloque sua mãozinha na posição de receber do alto, que a bênção do Pai, o amor do Filho e a doce comunhão do nosso amado Espírito Santo esteja conosco em todo o tempo, não só hoje, mas para todo sempre. E os corações abertos, felizes, digam amém. Um bom dia a todos. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, que assim seja. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Pastora Aline, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Agradeço a participação de todos, que viemos a sair daqui ainda mais cheios do poder de Deus nessa manhã, para transbordar sobre todos aqueles que estão conosco ao longo do nosso dia, nossa família, nosso trabalho, nossos clientes, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor nos dê um final de semana mais que abençoado na presença dEle, continue em comunhão, com palavra, com adoração, porque quanto mais nós nos enchemos, mais ficamos parecidos com Jesus. Amém? Estaremos de volta na segunda-feira, às 8h15. Esteja presente, convide alguém. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Fiquem com Jesus, porque Ele ama vocês e eu também. Eu também amo, ô glória!
Oh, glória